Assim está escrito na palavra de Deus. Então eu disse: não farei mais menção de Deus. Não vou falar mais do seu nome. Mas a sua palavra estava em meu coração, como um fogo ardente trancado e encerrado em meus ossos. Eu fiquei cansado de tanto me conter. Eu não posso mais. Amém. Tome seu assento por bondade, em nome de Jesus, vasos. Eu peço toda a sua atenção agora. Isto, se acomode no seu lugar. Eu preciso montar um contexto a vocês e identificar a vocês o que está acontecendo nesse versículo. Eu conheço que vocês também conhecem toda a história do profeta Jeremias e conhecem que Deus tem uma particularidade, assim eu posso colocar estas palavras, em usar cada um dos seus servos. Eu aprendi que a uns ele usa de maneira mais incisiva, a outros ele usa de maneira mais passiva, mas sempre usa aqueles que ele chama. E se você fazer uma comparativa entre profetas, você vai ver que a maneira de Jeremias pregar não era como Ezequiel pregava, que não era como Isaías pregava, que não era como Neemias pregava. E por isso que você compreende que a maioria das coisas que Jeremias estava vivenciando na sua vida eram resquícios de obediência ao seu ministério. Aquilo que Deus havia colocado no coração do profeta a ser entregue ao povo trouxe consequências sobre o profeta. Eu sei que vocês lembram que uma das maiores consequências que Jeremias possui na sua vida foi a de ser perseguido pelas palavras que ele produzia. E a tal ponto que não se limitaram somente ao que ele falava com a sua boca. Se você ler o livro do profeta Jeremias, você vai perceber nas entrelinhas que chega um dado momento que ele nem precisa abrir mais a boca, é só passar. E passando alguém identifica, tem palavra, vive o que prega. Vamos conduzi-lo a madeiro, joga no poço, persegue-o. E com carinho se eu posso aplicar uma primeira palavra aos vossos corações. A obediência nos leva a estas coisas. Obedecer aos chamados de Deus e estar no centro do querer da vontade de Deus vai te fazer ser imagem do propósito daquilo que Ele coloca na sua vida. Ao ponto de olharem para você, não enxergarem mais um homem, uma mulher, um servo, uma serva. Só estão enxergando o que Deus fez na sua vida. É por isso que eu digo lá no Rio de Janeiro que nós somos perseguidos por servir a Deus. E na verdade, sei que somos seres humanos e nos entristecemos mais. Se pudéssemos tirar todo o sentimento humano, o que sobraria era o prazer e a alegria de sofrer pelo nome de Cristo. Porque imagine, você está sofrendo porque carrega algo de Deus na sua vida. Tem sofrimento melhor do que sofrer por aquilo que Deus coloca em ti? É por isso que se o diabo se levanta contra ti, eu não ficaria triste, eu daria glória para Deus. Eu dizia outro dia no Rio que eu nunca vi diabo se levantar contra quem não faz nada. Nunca vi Satanás se levantar contra quem está apagado. Nunca vi diabo tentar parar e matar contra quem está fazendo a vontade de Satanás. Se ele tenta te travar, tenta te parar, tenta te destruir, é porque você está fazendo algo que incomoda o inferno, ao ponto de olharem para você e não te enxergarem mais. É por isso que eu abro um leque a vocês dizendo que não perseguem vocês, perseguem a luz que brilha dentro de vocês. E é isso que estava acontecendo com Jeremias. Ao ponto de um propósito, meu amigo Josué, está tão inserido dentro dele, que não enxergam mais o profeta Jeremias. Enxergam que Jeremias foi construído, se tornou por causa do que Deus colocou na vida dele. E isto vem trazendo uma série de perseguições à vida do profeta. Eu estou montando esse contexto introdutório para você entender o porquê que um profeta chamado desde o ventre da sua mãe, que recebe um apontão de dedo no meio do nariz dizendo: capaz, você nem era feto, você nem era bebê, você nem estava na barriga, eu já te conhecia, já sabia quem tu eras. Eu vou contextualizar isso aqui e vou falar de novo. Será que você já se imaginou recebendo esta palavra? Deus apontar o dedo na sua cara e dizer: por que tu está com medo? Eu te conheço.
Não é tu quem me conhece, sou eu quem conheço você. E isso daqui abre um leque para nós pensarmos, galeria. Algo que eu ministrava também outro dia aos adolescentes que eu e minha esposa fazemos parte de uma diretoria e lideramos. E eu dizia a eles: vocês têm prazer de estar na presença de Deus? Eles diziam: claro que nós temos. E eu retruquei a mensagem dizendo: mas e Deus tem prazer de estar na presença de vocês? Por isso que eu quero inverter esse pensamento dentro do contexto de Jeremias. Porque quem está dizendo que conhece não é Jeremias que conhece Deus. É Deus quem faz questão de descer e dizer: eu quem te conheço. Tu nem existia, eu já te conhecia. Tu não tinha nome, eu já o sabia. Tu não tinha altura, eu já conhecia a altura que você iria ter. É por isso que existe um pensamento teológico dentro disso. Eu estou falando com muita calma, não estou com pressa de passar nisso. Que tu é tão de Deus que não é da terra. Eu vou fazer uma pergunta, só levanta a mão quem tiver uma resposta para essa pergunta. Tu tem saudade do céu, sim ou não? Se tu tiver, levanta as mãos. Tem saudade? Então quero fazer uma pergunta para entrar no Jeremias capítulo 20, verso 19. Só pode ter saudade de um lugar quem já esteve no lugar. Não é que tu tem saudade do céu se tu nunca esteve lá. É porque tu já esteve nos céus. Tive não, pastor, teve. Porque o que Deus fez com Jeremias também fez com vocês. Antes que eu te formasse no ventre, te conheci. Então tu não é um projeto do teu pai. Tu não é um projeto da sua mãe. Não foi teu pai que olhou para sua mãe: vamos casar, ter um filho e uma filha. Antes do teu pai conhecer a sua mãe, Deus já estava no céu. Vai ter essa altura, vai ter esse nome, vai ser desse jeito, vai ter essa voz. Deus só achou uma barriga na terra para jogar você para cá. Por isso que tu tem saudades do céu, porque tu veio do coração de Deus. Agora tu entende por que é que tu quer ir para lá. Se nós compreendemos que viemos e somos projetos divinos, como é que alguém que recebe um tamanho nível de revelação? Agora eu vou confrontar vocês com muita calma. Chega no capítulo 20, verso 9. Pega o dedo e aponta de volta para esse Deus que disse que ele é um projeto na terra e diz: eu não falarei mais o seu nome, eu não pronunciarei mais a sua palavra. Vamos botar nas entrelinhas do português aportuguesado. Diz isto: não prego mais, não canto mais, não vou mais para a igreja, não conta comigo, acabou minha força. Não nasci para isso, não nasci para estar em luta, não nasci para estar em prova. Não faço mais a tua vontade, não levo mais teu nome, não carrego mais a Bíblia. Não falarei mais o seu nome. Está escrito aqui, você leu comigo. Não pronunciarei mais a sua palavra. A pergunta que eu lhe faço é: que coragem é esta? De um pequeno ser humano olhar para um tamanho de um Deus desse e dizer que não fará mais aquilo para qual foi criado a ser fazer. Eu falo a vocês de maneira escancarada que aqui vai ligar tudo. E existem muitas pessoas que combatem umas às outras dizendo acerca de teologia, mas eu quero ser enfático dentro da palavra de Deus. Qual é a palavra de Deus, pastor? Olha o que Deus fala no capítulo 1 de Jeremias: eu te dei por profeta. Só pode entregar aquilo de quem é dono. Então se Deus está dando porque Deus é dono do profeta. E quando Deus se torna dono de cada um que está aqui dentro, pastor Jonathan, parênteses aberto, será que eu não tenho opção de escolha? Claro que tem. Eu vou melhorar. Não tem. Tinha. Não tem mais. Quando é que eu tinha opção de escolha? Vou contextualizar. Existem duas tempestades dentro da Bíblia. Na primeira tempestade, Jesus está dormindo na proa do barco. Na segunda, ele chega andando sobre as águas. Pode ler na tua Bíblia quando tu chegar em casa que na primeira tempestade Jesus não mandou ninguém seguir ele. Seguiu quem quis, entrou no barco quem quis, veio quem quis, levantou a mão porque quis, pegou na Bíblia porque quis, entrou na igreja porque mandou. Ninguém mandou. Quem botou pistola na tua cabeça e mandou entrar aqui da glória? Fez porque quis. Essa foi a primeira tempestade. Assim está escrito na palavra. E Jesus entrando no barco, o seguiram. Seguiu porque quis. Jesus não mandou ninguém. Só que eu estou falando acerca de tempestades. Eu sei que Jesus dá uma convocação lá atrás,
Mas se eu posso fazer uma comparativa de tempestade, você quer ver a segunda? E Jesus, os compelindo, disse: entra no barco que eu estou mandando e atravessa. Aí imagina se alguém, igual os crentes de hoje em dia, olharia para Jesus e diria assim: não vou não. A primeira vez que eu entrei em barco atrás de tu foi tempestade atrás de tempestade. Sabe o que Jesus diria? Ele pegaria esse dedo, apontaria no nariz e diria assim: quem mandou tu me seguir da primeira vez? Agora que tu seguiu, quem manda sou eu. Entra que eu tô mandando e vai. Eu vou te dar um caldo para você poder melhorar o que eu te dei no seu coração. Pastor, essa mensagem é dura, então deixa eu ficar mais leve, por favor. É porque Jesus disse assim: atravessa. Nunca disse o que tinha no meio, mas disse para onde estava indo. Atravessa. Você entende que a ordem que Jesus dá já derruba todo o poder de tempestade no meio do caminho? Porque se eles tivessem entendido o que Jesus liberou no começo, na hora que o vento soprasse, eles iam dizer: estou debaixo de uma palavra. E a palavra não é para morrer no meio do caminho, a palavra é para atravessar. Senti Jesus falar com gente aqui. Se Jesus chama, ele garante. Trazendo esse pensamento em essência para dentro de Jeremias. Se Deus chama um profeta, ele garante quem chama. Se garante quem chama, que coragem é essa de olhar na cara de Deus e falar: não vou mais, não quero mais, não posso mais. Só que em detrimento daquilo que o profeta fala, Deus, igreja santa e sagrada que vai morar na glória, ele responde a ele mesmo. E se você pudesse falar com Jeremias, diria: rapaz, tu fala que não vai, mas depois vai. Tu fala que não quer, mas depois quer. Tu fala que não tem, mas depois tem. Por que, pastor Jonathan? Porque ele disse assim: não falo mais, não prego mais, não canto mais. Porém, eles são de Bíblia, fala olhando para cá agora. Quando eu disse vou parar, um fogo subiu por dentro dos meus ossos. Encerrado lá dentro não me deixava desistir. E eu que dizia vou parar, ainda estou pregando. Como eu vou parar se tem um fogo aceso dentro de mim? Como eu posso desistir se tem algo de Deus aceso dentro de mim? Eu vou falar rasgado o que eu estou falando e pronunciando a voz. E repita a voz. Olha o que Jeremias diz: estou exausto de resistir. Estou exausto de sofrer. Estou cansado de lutar. Então cheguei num ponto da mensagem, estou saindo dessa introdução que o Espírito está acendendo no meu coração. Se eu pudesse dar um título a esta mensagem, e eu queria que tu repetisse depois que eu falasse, é que tu não vai derrotar Deus. Deus vai derrotar vocês. Pastor, isso aí é difícil de pronunciar, né? Eu vou falar de novo. Eu sou mais que vencedor. Aonde? Em Cristo Jesus. É porque Ele já te derrotou antes. Ou vence tu ou vence Deus. Ou vence Jesus ou vence tu. Não dá para vencer os dois ao mesmo tempo. É por isso que Jeremias está dizendo: eu estou cansado de lutar. Ele não está lutando contra o diabo. Ele não está lutando contra ele mesmo. É ele quem está lutando contra alguém. Contra quem? Contra Deus. Só que eu posso profetizar sobre ti. Eu sei que somos acostumados a receber palavra de vitória, mas a palavra que hoje receberemos será: Deus vai nos derrotar e Jesus será vencedor em nossas vidas. Será que tu pode recitar esta frase comigo? Diga: Deus vai me derrotar aqui dentro hoje. Pastor, é difícil falar isso aí, mas é profético. E eu explico por que Deus vai nos derrotar. E só podemos vencer se nós perdermos para Deus. Eu abro um parênteses para explicar o que eu estou falando. Se te livra. Se tu cair na mão do diabo, Deus te livra. Se tu cair na tua própria mão, Deus vai lá e fala: volta, te livra. Cai na mão de Deus. Estou cansado de resistir. Tu é mais forte do que eu. Estou exausto de lutar contra o propósito que tu acendeu dentro de mim. Por isso a pergunta que eu faço é: vai continuar lutando contra Deus? Ou vai fazer o que Ele mandou você fazer na terra? Até quando tu vais ficar se quebrando? E eu vim por esse caminho para testificar isso mesmo. Eu apresento 2 textos a vocês e entro de cabeça dentro desta palavra. Qual é o primeiro, pastor? O texto que existe em Jeremias. Eu sei que tu lembra do vaso na olaria, sim ou não?
Eu pregava algo semana passada na África, o que eu vou falar aqui agora. Você lembra que está escrito assim na palavra de Deus? E o vaso se quebrou na mão do oleiro, sim ou não? Peraí, eu sempre ouvi alguns vasos dizerem, pregadores, que Deus quebrou o vaso. Mas tu leu que está escrito que é o vaso quem se quebrou? Como é que vaso se quebra na mão do oleiro? Reparou que não é o oleiro quem está quebrando o vaso? É o vaso quem se quebra na mão do oleiro. Aí você vai estudar como o oleiro forma o vaso e vai ver que o vaso só se quebra quando resiste a mão do oleiro. E quando o oleiro tenta manuseá-lo e dá forma àquele vaso, mas o vaso resiste à sua mão, o oleiro não vai travar a mão porque o vaso está resistindo. Ele vai empurrar do mesmo jeito. Ele vai aplicar força do mesmo jeito. Quero ver quem é mais forte. Se o vaso é mais forte que o oleiro é mais forte que o vaso. E nesta briga de ver quem é mais forte, uma hora o vaso se quebra na mão do oleiro. Só que eu terminava dizendo, graças a Deus que está na mão do oleiro e não do diabo. Porque se tivesse na mão do capeta, estava no cemitério uma hora dessas. Quantas vezes você resiste à voz de Deus, se quebra na mão dele, Deus olha para o vaso se quebrando e diz, ei, vaso, a olaria não deixou de ser olaria porque tu está se quebrando nas minhas mãos. Tá cheio de outro vaso para eu botar no seu lugar. Mas como eu te amo, vem para minha mão de novo que eu vou dar forma novamente. É esse. Ei, que eu tô sentindo ele aqui. Calaio refaia cia. Pastor, por que tu disse isto de vasos? Eu tô dizendo isso porque o que acontece com Jeremias um dia também aconteceu com Ezequiel. Eu me lembro que quando eu li Ezequiel 37 a primeira vez, o que saltou aos meus olhos foi: veio sobre mim a mão do Senhor, me levou ao meio de um vale que estava cheio de ossos, me deixou e me fez andar. A primeira coisa que me saltou aos olhos foi: e me fez andar, e me fez andar, e me fez andar. Irmão, como é que faz andar quem já está andando? Se faz andar porque está o quê? Não ando mais, não caminho mais, não vou mais, não aceitei Jesus para estar em vale. Aí imagina Deus olhando para o profeta, tá de birra, né? Porque foi a minha mão que te trouxe, mas a mão que traz também é a mão que arrasta. Eu sei que eu vou falar algo aqui, alguém já entendeu na direita. Quanto tempo tu tá falando que vai parar e desistir na presença de Deus? Tem gente que está dizendo aqui, eu vou parar. Tu já está 10 anos dizendo que vai parar e não parou ainda. Eu vou travar, hoje eu não vou mais. Tu falou isso hoje, de manhã está aqui de noite dando glória para Deus. Por quê? Porque quando tu fala, vou desistir, a mão dele que te leva para o vale também é aquela que vai desistir não. E me fez andar, e me fez andar. Eu vou contextualizar, só para quem levantou a mão para dar glória. Falou, vou parar. Como não é o profeta que manda em Deus, como não é o vaso que manda no oleiro, como não é tu que manda em Jesus, mas é o contrário. Ele foi lá em tu e cita Gálatas 2. Aí tu é vivo não, mas eu tô morto. Quem é que vive em mim agora? Se eu tô morto, morto não manda em si mesmo. Já viu morto sair andando por aí? Se tá morto, como é que tá aqui dentro dando glória? É porque tem alguém controlando por dentro agora. Quem é que está induzindo, controlando, direcionando? Cristo vive em mim, não é? Então permita-me aplicar uma palavra ao seu coração. Imagina você falando, estou sem força. Jesus diria assim, não tem problema. Através do Espírito do meu Pai, que foi enviado a vós, a mão que vai te levar para a igreja não é a tua, é a minha. A mão que vai dirigir o teu carro não é a sua, é a minha através da tua. A mão que vai te vestir não é a tua, é a minha através da tua. Tu nem tinha força para tomar banho para vir para a igreja. Nem para comer tu quer comer. Mas quando tu desiste da vida, é Ele quem te alimenta. É Ele quem te veste. É Ele quem te traz. É Ele quem te faz sentar aí. É Ele quem te induz a palavra a dizer, não vai parar, só vai desistir, só vai parar, perdão, quando a última trombeta tocar e tu chegar lá na glória. Jesus grandão, uma voz está esquentando. Se tu entende que nós não vamos parar,
porque existe algo que queima nos nossos ossos. Agora eu posso contextualizar. Permita-me abaixar aqui para olhar para a Bíblia que está diante de mim. E se você quiser acompanhar na sua Bíblia, eu não estou com pressa de passar por isso. Nós podemos começar a entender algumas coisas que estão diante desse texto. O pastor entendeu o quê? Começamos a compreender que quando ele começa a citar: não me lembrarei dele, não falarei mais no seu nome, mas a sua palavra foi como fogo ardente. Essa palavra ardente, permita-me usar agora, eu sou pregador, também sou pastor e sou estudante de teologia. Às vezes eu não gosto muito de usar termos teológicos porque pode parecer um pouco maçante, mas é necessário usar nesse momento. Me suporte só um pouco. A palavra utilizada para ardente dentro de Jeremias, capítulo 20, verso 9, é Baiar, ou Baiar, no hebraico. Essa palavra não quer dizer somente algo que queima. Essa palavra quer dizer algo muito poderoso que não pode ser apagado. Eu não sei quem já teve chance de acender gasolina. Criança, pega álcool da mãe escondida no armário e joga nos gravetos no quintal, toca fogo. Eu não sei se tu já reparou que o álcool queima muito rápido. Ele faz assim, ó, e depois some. Agora tu já queimou querosene. Certa vez alguém entregou um galão de querosene nas minhas mãos, que arrumou em uma empresa, e falou assim: Johnny, isso aqui é bom para queimar galho, planta, graveto. Eu falei: tá bom. Só que eu não conhecia o poder do querosene, pastor. E eu, sem conhecer, pensando que era igual álcool, taquei o galão inteiro lá dentro. Fui acender. Quando eu acendi, não é igual álcool que pega rápido. Ele demora a pegar. Só que o álcool, embora pegue rápido, também apaga rápido. Agora, quando o querosene pega fogo, irmão, até hoje, porque eu acendi no quintal da minha casa, tá aqui minha vaso de prova, todas as árvores que estavam em volta secaram e morreram por causa do calor. A chama subiu quase 6 metros de altura, porque a nossa casa tem 2 andares. E no teto de cima, na laje de cima, ainda tem um beiral para fora. E o beiral ficou todo queimado no isopor, porque ainda estava sem bolso. Você entende que foi tão poderoso e tão ardente, que subiu 6 metros de altura. Ninguém conseguiu ficar perto. E aquele fogo ficou muito tempo. Só acabou quando todo o galho, toda a lenha, toda a madeira foi consumida. É desse fogo ardente que Jeremias está falando aqui. Não é um fogo que se acende com fósforo. Não é um fogo que liga no isqueiro e desliga. É um fogo que demora a pegar. Aí depois que pega, ninguém apaga, ninguém retira, entende? Aí nós começamos a entender que o poder desta chama ardente que está dentro dele está encerrado. Novamente eu vou ao original e peço a paciência dos irmãos. A palavra para encerrado ou trancado é iatzar. Essa palavra iatzar não é somente algo que está encerrado, mas é algo que está restringido, aprisionado. Eu queria que você compreendesse isso. É um fogo poderoso que ninguém contém, mas alguém conseguiu prendê-lo, conseguiu encerrá-lo. Quem fez isto? Jeremias. Que poder é esse que o profeta tem de segurar esse fogo? Que poder é esse que o profeta tem de aprisionar esse fogo que ninguém aprisiona? Só que tem uma consequência do porquê ele está aprisionando um fogo poderoso que não pode ser aprisionado. Ele está sendo consumido pelo lado de dentro. Estou cansado de lutar. Aprisionar esse fogo está me destruindo. Reter o que não pode ser retido está acabando comigo. Está me derretendo pelo lado de dentro. É por isso que você entende que quando ele fala de meus ossos, ele não está falando de qualquer coisa. Novamente eu peço que você olhe a sua Bíblia. A palavra no hebraico utilizada para ossos é ietzei. Essa palavra no original não é só osso que sustenta a carne. Cheguei aonde Jesus mandou. Agora eu vou do começo da introdução para o meio da mensagem. É substância no original. Olha o que está no original: osso, essência, substância. Essência e substância é o que Jeremias está falando. Então, no português, claro, o que Jeremias escreve para nós é: eu pensei, não me lembrarei mais de Deus, não falarei mais o seu nome, mas a sua palavra é como um fogo poderoso que não pode ser contido. Mas eu estou tentando prendê-lo na minha substância, na minha essência, mas eu estou cansado de lutar contra esta essência, contra este fogo. Por que Jeremias está dizendo isso?
Eu poderia usar como exemplo os anjos entrando para libertar quem estava aprisionado de dentro da prisão, porque não tem prisão que retenha aquilo que Deus decidiu abrir. Mas eu quero ser mais enfático. Até me olha de olho arregalado. A substância que Jeremias se refere, a essência que ele se refere, não é somente o osso físico, palpável. Estou gostando do olhar regalado. Esse osso, essa substância que ele se refere, é aquilo que o sustenta, é aquilo que o coloca de pé, é aquilo que o segura. O que é que segura, pastor? Parênteses aberto, peça a sua paciência. Formou Deus o homem do pó da terra, soprou fôlego nas suas narinas, e o homem se torna alma vivente. Existem 3 coisas que formam cada um que está me olhando de olho arregalado. Corpo, formou do pó da terra. Alma, se tornou alma vivente. E espírito, soprou nas narinas. Só existe alma pensante falando para vocês, porque Deus sopra algo de dentro dele no corpo que não tinha vida. Só que quando Deus sopra, Deus não só coloca fôlego. Não é como alguém que, como maquinário, dá um chute, a máquina pega. Deus tira algo de dentro dele e infla Adão. O inflar aqui é dar movimento àquilo que não tem vida, retirando vida de dentro da vida e colocando vida dentro de algo que não tem vida, para que aquilo que não tem vida possa passar a ter vida. Estou sentindo Jesus na minha boca. Só que a vida que Deus coloca não é inerte. A vida que Deus coloca não é só isso aqui, ó. Não é só hálito, não é só fôlego. O que sai de Deus sai com uma consciência. Pastor, espírito não tem consciência, então o Espírito Santo é o quê? O que Deus coloca dentro de ti tem uma breve consciência de inclinação. O que no Jardim do Éden só vai comendo Bíblia. Sei que eu estou ficando pesado na teologia, mas vamos, vai dar certo. O que tem no Jardim do Éden é de ser hará e é de ser ravô. O que é isso, pastor? Inclinação para o mal, inclinação para o bem. Adão não se inclina para o bem porque quer. Você já reparou que quem está desviado da presença lá fora tenta preencher o vazio que tem do lado de dentro com tudo, mas não consegue? Porque todos têm fôlego, espírito. Só que o espírito que há em nós não veio de nós, veio de Deus. Por isso todo homem inconscientemente se inclina para Deus. Pode estar na cachaça, mas ainda vai ter falta. Pode estar na bebida forte, mas ainda vai ter buraco na alma. Pode estar nas drogas, mas ainda vai estar com vazio. Quando é que o homem acha propósito? Quando entende que a inclinação do Espírito está para Deus. Estou sentindo Jesus, vou ficar olhando para a galeria agora. Só que existe uma alma aqui dentro também, lembra? O que está pregando para vocês aqui não é o Espírito que Deus soprou dentro. O que está pregando para vocês é a alma do pastor Jonathan Carlos. A minha alma são meus sentimentos, é a minha mente, é o que fala, é o que sente, é o que decide, é o meu coração. Eu teria a oportunidade de dizer a vocês nesse momento da palavra que a gente costuma pregar que existe uma guerra entre carne e entre espírito, não é? Se for entre carne e Espírito Santo, ok. Mas quando vem para o nosso lado, é entre alma e entre espírito. Porque o espírito quer Deus, mas a alma quer a carne. O espírito quer Deus, mas a alma quer a carne. Esta foi a guerra de Adão, e esta é a guerra de todos que estão aqui me olhando agora. Pastor, desviou completamente de Jeremias. Eu sei que fiz isso aqui, mas agora eu quero começar a fazer isso aqui e voltar para lá. Por quê, pastor Jonathan Carlos? Porque se existe uma alma aí dentro, o que está pregando para vocês aqui agora não é meu corpo. Corpo só funciona porque tem uma alma do lado de dentro falando. Então o que fala aqui é a alma, o que olha é a alma, o que controla a mão é a alma, o que está de pé é a alma, o que está segurando o microfone é a alma, o que pegou a toalhinha foi a alma, o que está me olhando daí de baixo aqui para cima é a alma. É por isso que eu digo a alguns jovens que eu não tenho vergonha de te olhar bem dentro do olho assim, ó. Pastor, por que tu não tem vergonha? Porque não é teu olho que está me olhando, nem meu olho que está olhando tu. É a tua alma que está me olhando e a minha alma que está olhando você. É alma olhando alma. Se tu entende que é alma olhando alma, agora existe uma guerra dentro de nós. Um espírito e uma alma guerreando pelo controle do que está aqui dentro. É esta essência, é essa substância que Jeremias se refere. A substância é a alma. A substância é o espírito. O que ele está dizendo não é matéria. Fogo que está ardendo dentro dele não está ardendo na matéria, porque, irmãos, se acendesse fogo igual a gente acende, queimava a carne.
mas um fogo que está aceso e não consome a carne. Que fogo é esse que está aceso, mas não mata a minha carne? Que fogo é esse que está aceso, mas não consome a minha carne? Se não está pegando na carne, está pegando em outro lugar. Aonde? Na substância, na alma, no espírito. É por isso que eu digo a vocês, que quando ele fala que esse fogo está ardendo dentro dessa substância, não pode ser contido. Está destruindo a alma dele pelo lado de dentro, de tanto lutar contra Deus. Só que lembra que eu disse que Deus vai derrotar cada um que está aqui dentro agora? Não tem como conter o que Deus colocou dentro de vocês, por causa do que está escrito em Êxodo capítulo 3. E como eu não estou com pressa de arrancar o seu glória, olha o que está escrito em Êxodo capítulo 3, verso de número 2. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia do fogo, e a sarça não se consumia. Novamente eu faço uma pergunta: tem uma sarça que está ardendo no fogo, mas o fogo não consome a sarça. Que fogo é esse? Que arde, mas não destrói. Que arde, mas não consome. Que arde, mas não derrete. Que arde, mas não destrói, não consome, não derruba. É por isso que eu digo a vós, que ninguém aqui que me olha com esse olho arregalado poderia cumprir o propósito que Deus instalou em cada um de nós. Porém, como Jeremias não consegue resistir e é mais forte do que ele, tem algo que te impulsiona a estar aqui dentro hoje. O que me impulsiona, pastor? É que Deus olhou dos céus, e eu vou usar esse texto para poder dar uma base sólida, e disse assim: tem tanto galho espalhado na terra, tem galho para lá, galho para cá, galho ali, galho lá, tem sarça que foi arrancada com raiz e tudo, e está morrendo. Eu sei que ao cheiro das águas se renova mais. Eu quero fazer algo poderoso com esses galhos que estão secos. Pastor, aonde tu quer chegar? Lembra de Atos 27 e Atos 28? Contextualizando para voltar aqui, tô olhando pro relógio, não se preocupe. Porque lá em Atos, Paulo está catando graveto, sim ou não? Cata aqui, cata lá, cata ali, cata aqui. Bota tudo junto e não percebe que entre os gravetos tinha mais o que, crente? Acha uma cobra, uma víbora? Como é que não viu? Como é que não percebeu? Está juntando galho de todo lado e não percebe que no meio tem uma víbora? Não dava para perceber. Não lembra que era noite, era frio, estava chovendo? Tu nunca teve a oportunidade de ver cobra de noite? Ela paradinha parece um galho. Se bobear, até pisa nela e ela te dá um bote, pensando que era só galho seco. Imagina Paulo vendo no meio daquele, todos aqueles galhos. Pega tudo e leva. Mas sei que vai doer, mas vai curar. Sarça, 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 sarça. Galhos arrancados do chão. Alguém juntou e falou assim: vambora que eu tenho lugar para jogar vocês. Vem ele andando, vai se aproximando. De onde, pastor? De fogo. Que é lugar de sarça, lugar de galhos, lugar de lenha, lugar de madeira, lugar de enxerto na videira. É fogo. Só que enquanto ele se aproxima do fogo, vou usar jargão pentecostal, uma víbora se manifesta no meio dos galhos, sim ou não? Engraçado, ela estava escondida dentro. Tem gente que se assusta com esse texto. Mas tem que estar escondida dentro, porque fora já mostrou a cara. Entender aqui embaixo, vou falar olhando para cima. Ela não se esconde lá fora, se esconde dentro do ajuntamento de galhos. Só tem um jeito. Não entendendo, vou falar olhando para a galeria, de não permitir que víboras se escondam em áreas específicas entre galhos. Fogo, 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 fogo. Quanto mais Paulo se aproximava, a víbora se manifesta e agarra o braço dele. Ele balança no fogo, não morre. Aqui fica uma mensagem clara, quem está olhando de olho arregalado. Tem muita coisa que está contra nós, que só vai sair quando o fogo pegar de uma maneira como nunca antes pegou. Não tente reter o fogo. Pastor, que fogo é esse que tu está falando sobre a minha vida? O fogo se apagou um dia. Se apagou como, pastor? Se apagou, eu vou ser mais categórico.
Eu vou usar um texto novamente, estou olhando para o relógio, para você entender o que eu vou explicar. Lembra quando Deus desceu na terra dentro do templo e chamou Samuel? Samuel sai correndo, dentro do tabernáculo. Chama Samuel, Samuel sai correndo, vai até Eli. E na terceira vez ele fala, diz assim, fala porque teu servo ouve. Sabe quando é que Deus desceu para falar com Samuel? Antes que a lâmpada se apagasse. A lâmpada ali não é essa lâmpada que a gente acende no botão, não. Lâmpada ali é candelabro sustentada por óleo. Tem um fogo aceso. E eu quero que todos levem em consideração isso aqui que eu vou falar agora. Deus não desceu no pecado de Eli, de não ver nada que estava acontecendo. Deus não desceu no pecado de Ofni, em roubar a oferta. Deus não desceu no pecado de Finéas, em adulterar na porta do templo. Mas quando o fogo estava se apagando, aí Deus fala, não, agora é demais, agora eu vou descer na terra. Deus não desce no pecado alheio, porque Deus não depende de pecado de ninguém para ser quem Ele é. Mas quando o fogo se apaga, Deus se manifesta. Pastor, por que se manifesta quando o fogo está se apagando? Porque quem acendeu esse fogo não foi Abraão, não foi Isaac, não foi Jacó, não foi Moisés. Calaió refaia sandoqueia. Diz a Bíblia que desceu um fogo diante de Deus. E Deus deu ordem aos sacerdotes: eu acendo fogo, é vocês quem colocam lenha. Então quem acende é Ele. Vai doer, mas vai curar. Mas quem é que mantém aceso? Tem que ter lenha para ter fogo. Tem que ter lenha para ter fogo. Tem que ter lenha para ter fogo. O problema é que muitos que estão no meio do fogo não querem deixar o fogo arder como deve arder. É por isso que estamos diante de uma situação na Bíblia agora. É que lá no jardim do Éden, Deus não descia em Adão, tá ali. Deus descia no jardim. E lembra que tem uma alma aqui do lado de dentro, para alcançar o Adão que estava aqui. Imagina Deus, rapaz, tu quebrou tudo, quebradeira. Eu vou inverter. Antes eu descia fora para alcançar o que está dentro, mas agora eu não quero mais queimar fora para alcançar dentro. Agora eu quero descer dentro, queimar dentro para falar fora. E como é que tu vai fazer? Vem Jesus grandão. Por isso que eu pedi o pedestal aqui. Bota a cruz nas costas. Aí vem subir no Calvário. Alguém fala, se é filho de Deus, quero ver descer agora. Ele, não, eu estou plantando. Vai ter muita lenha para papai. Vai ter muita gente queimando fogo. Quero ver quem vai apagar o fogo. Será que é falta de dinheiro? Será que é falta de recurso? Será que é perseguição? Ninguém vai apagar esse fogo. Levantam Jesus, dá ele no madeiro, até que ele rende o Espírito. Quando ele rende o Espírito, permite-me acelerar. Sabe o que acontece? Igreja Santa que vai morar no céu. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todas as sarças reunidas no mesmo lugar. De repente, você quer ver como é que é de repente? Eu estou pregando há 40 minutos calmo. De repente, de repente, de repente, de repente, de repente, de repente, de repente. Olha o de repente de Deus. Veio do céu um som como um vento impetuoso e invadiu a casa em que as sarças estavam sentadas. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, que pousou sobre e todos, e todas, e todos. Não vai ter sarça de fora. E todos foram cheios e queimavam no Espírito de Deus e falavam em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Levanta a mão de quem está do teu lado aí, fácil. Sim. Não abaixe. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu vos dou. Sede renovados no Espírito Santo da verdade. Quem eu tô fraco vai sair forte. Quem eu tô cabisbaixo vai sair valente. Um terremoto de glória vai começar a acontecer agora.
Quem que ainda tem fogo para queimar, eu lhe convido que por 30 segundos, só se tu tem fogo na tua substância, só se tu tem fogo na tua essência, só se tu tem fogo, deixa esse fogo te derrotar agora. Tenta resistir ao poder de Deus se tu consegue. Mas se você quiser vencer, é preciso deixar esse fogo te derrotar agora. 30 segundos. Eu te convido para esta guerra de glória a Deus e aleluia. Quem tem língua estranha já vai misturando com língua estranha. Eu vou contar para te ajudar. Coisa de pentecostal. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23. Ih! Olha o fogo pegando na galeria no meio da igreja. 19, 18. Há quanto tempo tu não fala mais em língua? 15, 14. Há quanto tempo tu não deixa mais esse fogo queimar? 13. Ah, pastor, é muito problema. 12. O teu maior problema é deixar o fogo apagar. 11. Se tem fogo, tem lenha. Se tem lenha, tem presença. Deixa o fogo pegar agora. Abre a boca e adore ele. 9. 8. 10. 7. Ele já chama, vem nos restaurar. Come altos dons. Desce aqui nesse lugar. Acende a chama. Olha Deus tomando as lenhas no meio da igreja. Derremanaraba cantai o refaia. Desce aqui. Caio refaia. O Espírito de Deus, ele transborda de um vaso para o outro. É por isso que em 2 Reis 4 não desceu óleo, já estava lá dentro, só multiplicou. O que está queimando aí vai queimar aqui. Cumpre-se a palavra de Jesus. Ele vos batizará com Espírito e, não é ou e, é os dois, e com fogo. Nós vamos orar por todas estas vidas que estão no altar. Ah, mas pastor, tá de roupa de crente. Tu não conhece o coração. Tu não sabe se hoje era o último dia dela na igreja ou dele. Quem aqui tem poder de passar prumo no coração do homem ou da mulher? Ore comigo. Feche os vossos olhos. Isto, Pai eterno de bondade, Deus tem sarças lançadas no altar. Ah, Senhor, eu conheço que talvez as mazelas da vida tenham diminuído a intensidade do fogo até apagado. Ah, Deus, há quanto tempo talvez não ora mais, não sente mais, não lê mais a sua palavra. Mas Senhor, não é porque querem, é que talvez o fogo tenha diminuído. Mas hoje começa uma nova história. Senhor, eu não oro por quem tem carteirinha ou não tem. Eu oro por quem está convertendo-se e reacendendo o fogo dentro da alma e da essência. Ah, Senhor, receba-os de volta na tua presença. Reacende o fogo dentro deles. Senhor, que nunca mais esse fogo se apague. É daqui até a eternidade, nada menos do que isso. Eu profetizo sobre eles, não é ouro nem prata. Eu profetizo sobre eles o fogo do teu Espírito Santo. E o que passou, passou, ficou para trás. A partir de hoje começa uma nova história e trajetória. Reacende a chama dentro de cada um deles e delas. E que possa ser consumido tudo que não provém de ti. Mas aquilo que é teu, Senhor, arde no fogo. E uma voz exala do lado de dentro. Assim como a voz entrou e chamou Lázaro para fora. Uma voz sai de dentro deles agora. Porque tu já habita dentro deles. Eu coloco cada uma dessas vidas nas tuas mãos, lhe rogando e lhe pedindo, receba-os em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Guerreiros e guerreiras de Deus, é daqui até a eternidade, nada menos do que isto.